Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 39, diz assim: E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: Orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Depois eu vou seguir aqui. Olha o que aconteceu aqui. Jesus, como de costume, né? Ele foi para o Monte das Oliveiras e ele foi orar. Ali Jesus, ele foi orar. Ele foi buscar a presença do Pai como ele sempre fazia. Aqui, quando ele chegou naquele lugar com aqueles discípulos, ele disse o quê? Orai para que não venhais a cair em tentação. Então nós precisamos orar, porque o objetivo de Satanás e os seus demônios em relação aos cristãos é atingi-los da mesma maneira que o fez com Judas. As suas armas vão das promessas de riqueza, sucesso e poder às terríveis provas e perseguições. Nestes momentos, todas as fraquezas humanas são alvos de ardis, ambição, inveja, arrogância, depressão, revolta, indolência, medo, dor. É preciso orar para desenvolver uma fé inabalável no Senhor. E aqui, gente, quando a palavra fala, então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Aqui, naquela época, gente, Lucas aqui ele destaca a forma adotada por Jesus para orar, pois o tradicional para os judeus era a oração em pé. Mas a oração de joelhos expressava total submissão, adoração insistente, humilde. Então, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós estamos reverenciando a soberania de Deus. E nós estamos nos humilhando diante da presença do Pai. E aqui, né, nós vemos que quando, né, olha o que Jesus disse ali. Foi então que lhe apareceu um anjo do céu que o encorajava. E quando ele estava em grande agonia, ele orava ainda mais intensamente. Aqui está o segredo. Jesus aqui, quando ele estava em agonia, ele orava mais intensamente. E o que nós fazemos? Lembra do devocional de ontem? Lembra da reação de Elias? A reação de Neemias? Então Jesus aqui, ele iria passar por uma situação terrível. Ele ia passar pela morte de cruz. Ele sabia tudo que ele ia enfrentar. Não era algo fácil. Tanto que ele disse para os discípulos: o cálice que eu vou beber, vocês não podem. Ele iria beber do cálice da ira de Deus. Porque no momento em que ele estivesse levando todo o pecado da humanidade, Deus não conseguiria olhar para ele. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E Jesus sabia disso. Que por um momento ele estaria longe do Pai por causa dos nossos pecados. E foi o cálice da ira de Deus que matou Jesus. E aqui, gente, Jesus, sabendo de tudo que ele ia enfrentar, ele orou mais intensamente. Nós precisamos nos achegar a Deus. O momento pode ser agonizante, o momento mais difícil que for, mas nós precisamos orar.
Precisamos nos colocar aos pés da cruz. Precisamos buscar a face, buscar a presença de Deus. Nós não podemos nos afastar do Senhor, porque é essa a intenção de Satanás. Satanás quer fazer com que você se enfraqueça na fé, com que você deixe de orar, com que você deixe de buscar. Jesus ali, quando ele foi para o Getsemane significa lugar da prensa. Jesus, ele foi prensado, a oliveira, ela é prensada para dar o que? O melhor óleo, o melhor azeite. E Jesus, ele estava naquele momento, porque aqui ele estava de uma forma humana. Mas o que ele fez em todos os momentos? Jesus se retirava para orar. Jesus veio sempre ter comunhão com o Pai. Em todas as circunstâncias, Jesus se retirava para orar. Nas decisões que ele tinha que tomar, quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, ele foi orar. Ele passou a madrugada orando, saiu dali e foi escolher os 12. Ele não foi dormir. Ele saiu dali daquela comunhão com o Pai que ele estava e foi lá escolher os 12, dirigido pelo Espírito de Deus, guiado pelo Senhor. Ele não escolheu na carne, ele não escolheu por conta própria. Cada discípulo ali, ele foi escolhido a dedo. E mesmo Pedro, que nós vamos ver aqui adiante, depois Pedro passou pelo processo de conversão. Pedro, no momento em que ele negou Jesus, foi quando? Porque Jesus sabia que ia acontecer aquilo ali. Sabe por quê? Porque aqui eles não conseguiram orar, eles não conseguiram vigiar. A tristeza tomou conta deles que eles não conseguiam nem orar. Quando Jesus chegou ali, eles estavam dormindo. E infelizmente, espiritualmente, tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que estão dormindo, em vez de estarem orando, elas estão num sono espiritual, numa sonolência espiritual, num cansaço espiritual. Por quê? Porque ela já não tem mais comunhão, ela já não tem mais se achegado a Deus. E quando a pessoa vai relaxando, ela vai baixando a guarda, vai acontecendo isso. Ela vai se enfraquecendo, e vai chegar um momento que ela não consegue mais orar. Faça um teste para você ver. Quando a pessoa vai dormir e ela vai orar, ela só diz Pai em nome de Jesus quando vê ela está dormindo. Por quê? Porque ela não consegue mais ficar com os olhos abertos, ela não consegue nem deitada ter mais aquele momento de comunhão. Ela não consegue ficar ali em oração por muito tempo. Por quê? Porque ela está enfraquecida. Ela não está acostumada mais ter aquela vida de oração. E daí ela vai se enfraquecendo. Mas nós precisamos orar o tempo todo. A palavra diz: orai sem cessar. Porque se nós pararmos de orar, gente, nós vamos perdendo as forças e o inimigo vai ganhando território. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Por mais difícil que seja, mas nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou. Nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E aqui, olha o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo, estás traindo o filho do homem. Ou seja, o ósculo santo significava um beijo, né? Que naquela época, né, os homens davam um no rosto do outro, né, em respeito. Ao perceberem o que sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Esse aqui foi Malcos, né? Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam.
Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Olha o que significa isso aqui, gente. Aqui, quando falou, o seguia à distância, sem comunhão. Quando a pessoa ela não tem comunhão com Deus, ela segue à distância. E foi o que aconteceu com Pedro. E daí depois, quando ele disse, lhe assegurando: mulher, não o conheço, a pessoa começa a mentir. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela começa a dar espaço para outras coisas na sua vida. Como diz a palavra, não deis lugar ao diabo. Quando ela deixa de orar, quando ela deixa de ter comunhão com Deus, ela começa a dar espaço para outras coisas. Então Jesus, em momento de agonia, orava mais intensamente. Tem pessoas que ficam tristes, se enfraquecem, ferem os que estão em sua volta. Para Deus te usar, você precisa estar forte, se alimentar da palavra. Longe de Deus, a pessoa faz coisas por conta própria. Se ela dorme na batalha, é porque ela não se fortaleceu. Ela segue Jesus de longe. Por isso, tem tantos desviados. Cai, levanta, pede perdão. Torna-se um ciclo vicioso. Pedro se sentou com os outros. Fez as mesmas coisas que os outros fizeram e negou. Começou a mentir. A palavra diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Pedro continuou mentindo, depois chorou amargamente. Pedro aqui, ele continuou mentindo. Ele mentiu 3 vezes que ele não conhecia Jesus. E Jesus olhou para ele e ele lembrou quando o galo cantou, que Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro precisou passar por todo esse processo aqui para se converter, para mudar. Perdão, para mudar. Pedro chorou amargamente, porque Pedro negou Jesus. Ele seguiu de longe aquele que ele seguia de perto. E no momento que Jesus estava ali, Jesus indo para ser crucificado, todos praticamente o abandonaram, exceto João, né, Maria, as mulheres que estavam ali. Mas ele se afastou, ele negou. Então, quando a pessoa está longe de Deus, quando ela está enfraquecida espiritualmente, ela começa a agir como Pedro agiu aqui nesta situação. Porque quando Jesus chegou lá, encontrou eles, os 3 ali dormindo, né? Ele disse: vocês não podem vigiar comigo nem um instante. Às vezes a pessoa ela está assim, ela está sonolenta. E quando ela começa a ceder espaço, ela começa a sentar, ela começa a fazer as mesmas coisas que os outros, como Pedro começou a fazer aqui. E começou a mentir. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ela dá lugar para quem? Para o diabo. A palavra é bem clara: fugir da aparência do mal. Não deis lugar ao diabo. O diabo, vosso adversário. Ele anda ao derredor, bramando como leão, achando quem possa tragar. Então, se você não estiver fortalecido espiritualmente, se você não estiver ligado, conectado com o Senhor, ligado na videira verdadeira, você não vai conseguir superar as dificuldades, os problemas que se levantam. Neemias,
ele pediu a resposta de como o povo estava. Chorou ali por 40 dias, ele ficou pranteando, pediu perdão para Deus pelo pecado do povo de Israel, pelos seus pecados, e também pediu para Deus para que ele pudesse ir lá reconstruir aqueles muros. Então, para que os muros sejam reerguidos novamente, para que a nossa vida seja transformada, nós precisamos pedir perdão para Deus, mas não ficar naquele ciclo vicioso. Erra, pede perdão, volta de novo, vai lá e erra de novo. Não. Nós temos que pedir perdão, confessar o nosso pecado, se arrepender e não voltar mais a pecar. Quando Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejá-la, ele disse: joga a primeira pedra quem não tem pecado. Todos foram saindo, a começar pelos mais velhos, foram largando as pedras e foram indo. Ficaram só os dois. Ele disse: mulher, cadê os que te acusam? Foram embora. Eu também não vou te acusar, Jesus disse. Mas vais e não peques mais. Então não adianta. A pessoa vai lá, se arrepende, amanhã vai lá e cai de novo. Não. Isso não teve um arrependimento. Porque quando há um arrependimento de coração, ela vai lá, rasga a alma dela diante de Deus, ela pede perdão, que nem Davi fez lá no Salmo 51. Quando Davi disse: somente eu pequei contra o Senhor. Que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Foi isso que Davi fez. Davi pediu perdão para Deus, mas não estava preocupado com a coroa, com o reino, com nada. Ele estava preocupado em que a presença de Deus voltasse, que o Espírito Santo voltasse a habitar ali. Porque no momento em que ele pecou, o Espírito Santo se retirou. Porque o Espírito Santo não fica ali no lugar sujo, num lugar inabitável, num lugar onde tem pecado, num lugar onde tem lascívia, num lugar onde tem iniquidade. Ele não fica. Ele vai permanecer quando a pessoa estiver o quê? Purificada, santificada. Sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o Espírito Santo, ele não vai ficar numa casa suja, cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de ressentimento, não vai. Aí, Davi, quando pediu perdão para Deus, ele se humilhou. E ele pediu para que não se afastasse do Senhor, para que o Espírito Santo não se retirasse dele e que o Senhor devolvesse a alegria da salvação para ele. Porque ele viu o que aconteceu com Saul. Quando o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul, o que aconteceu com Saul? Então é muito triste. Mas que a pessoa se reconcilie com Deus, que ela confesse o seu pecado, que ela se arrependa, que ela abandone, mas não volte a praticá-lo mais. Mas só que tem pessoas que vivem num ciclo vicioso. Pede perdão hoje, amanhã vai lá de novo: Deus me perdoa. Mas Deus perdoa aquele que se arrepende de coração. Não aquele que só confessou da boca para fora. Não. Deus, ele perdoa aquele que se arrepende de coração. Por amor dele, ele lança lá no mar do esquecimento e ele não torna a pescar mais lá. Mas isso depende do coração de cada um, do confessar de cada um, dar nome ao pecado. Colocar: Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu confesso meu pecado, a minha culpa, me perdoa, mas eu não quero mais voltar a errar. Então nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque Jesus ali, ele também foi tentado. Porque os anjos vinham, a palavra diz ali, que: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas a que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu e o encorajava. Por quê? Você acha que o inferno ia encorajar Jesus? Vai lá e morre na cruz por essa gente? Nunca! Jesus começou a entrar em agonia, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia enfrentar. E ali os anjos vieram e o encorajaram. Assim como os anjos Deus enviou para dar o pão e a água para Elias, Deus estava ali cuidando do filho também. Deus estava ali amparando. Deus estava ali enviando o anjo, e é o que Deus faz. Quando nós estamos passando por situações difíceis, os anjos acampam ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem.
ao redor daqueles que guardam a palavra, ao redor daquele que é fiel ao Senhor, que sabe que Deus está trabalhando, que sabe que Ele é Deus e que Ele cuida, que deixou na mão de Deus e deixou Deus trabalhando. Aquilo que é possível para nós a gente faz, mas o que é impossível é para o Senhor. Nós apenas temos que orar, confiar e descansar o nosso coração no Senhor. Então, que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha ministrar muito mais forte, que o Espírito Santo venha trabalhar esta palavra no teu coração e que você faça uma análise, que você faça uma reflexão da tua comunhão com Deus, que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, é o que diz a palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra, que elas venham buscar ao Senhor no momento da dificuldade, no momento da adversidade, da luta, da agonia, do desespero, que elas venham buscar a tua face, que elas venham se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, que elas não deem ouvidos às conversas contrárias, Pai, que elas não venham dar ouvidos para as vozes das trevas, mas que ouçam a voz do teu Espírito, que recebam a tua palavra, que sigam a tua direção, que venham seguir a tua instrução, Pai, e que o Senhor venha abençoar esta pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma luta, que esta pessoa venha orar com mais intensidade, que ela venha vigiar, que ela venha buscar, Pai, que ela não fique sonolenta, mas que ela venha despertar, Senhor, porque a tristeza, ela vem para que a pessoa se disperse, para que a pessoa não fique vigilante, para que a pessoa se entristeça e perca a fé, perca a esperança de que aquilo vai ser feito, de que o milagre vai acontecer. Mas eu repreendo todo o mal da vida desta pessoa, todo esse espírito contrário, todo espírito de tristeza, toda ação do diabo, eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro a vitória sobre esta vida, Pai. Que as escamas caiam dos olhos e que a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dor, esteja sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, rica e poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus.